crimes em série do Supremo Tribunal Federal. E a gente está homenageando os ministros do Supremo. Vamos lá. Bom, Carlos, se eles estão dando, se eles querem dar, estão dando o que é deles, ninguém tem nada com isso, né? E para a série de hoje, para começar os nossos trabalhos, a gente tem o Bessias. Sim, professora Paula, Satie, Adriele Jorge, o Bessias. O Bessias, ele falou que dar anistia aos presos no 8 de janeiro é uma agressão à população. O ministro da Advocacia Geral da União rechaça a anistia para o que ele chama de golpistas do 8 de janeiro. E eu vou também emendar com este vídeo do Lula dessa semana. Temos aí? Projetos de anistia e as tentativas de reversão da inelegibilidade do ex-presidente. Eu sou favorável à anistia, eu briguei muito para ter anistia no Brasil. Mas nesse caso, ainda a gente nem puniu todo mundo, a gente nem descobriu todo mundo, nós estamos procurando gente ainda, financiador. Nós temos mais de 165 pessoas na Argentina, dos quais acho que 30 ou 39 estão condenados. Então nós estamos discutindo para essas pessoas voltarem para o Brasil, para a gente dar a eles a lição que eles merecem. Quem sabe o tempinho que eles ficarem presos, eles aprendem que a democracia é bom. É bom para eles, é bom para nós, é bom para o país. Então, não dá para precipitar essa discussão da anistia. O que nós temos é que terminar de uma vez por todas de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro, quando ela tiver todas apuradas, tiver todo mundo processado, ou todo mundo, sabe, livre de processo, ninguém foi indiciado, aí tudo bem. Você pode até perdoar pessoas que já estão presas há muito tempo, anistia é para isso. Eu passei parte da minha vida brigando pela anistia, e não vou ser contra. Mas nesse caso, eles nem foram condenados Vamos ainda. Vamos lá, pode puxar. Professora Paula, eu gostei do convite, achei um convite maravilhoso. É um convite que eu faria para todos os meus amigos. Vem aqui para o Brasil, passa um tempo em cana para você aprender o que é democracia. Não importa se o julgamento é injusto. Aqui, sofre um pouquinho, seja condenado, aí depois a gente vê o que pode. Depois a gente vê. Democracia é botar a galera na cadeia. Democracia é isso isso, então, colocar a pessoa na cadeia, sem o devido processo legal, porque pichou de batom, e é isso que é irritante, porque assim, dentro desse bolo de pessoas que foram responsáveis pelo 8 de janeiro, há sim, ali, uma minoria de pessoas que merecem ser condenadas pelos crimes de depredação ao patrimônio público, existe esse grupo, mas a imensa maioria dessas mil e tantas pessoas que estão sofrendo essa perseguição, são pessoas como o Clezão, que nem estava lá na hora do ocorrido. Tem um vídeo do Clezão trabalhando no seu comércio, aí ele vê pela internet que estava aquela confusão, tem a infeliz ideia de ir lá ver qual é que é, e muitas pessoas aconteceu assim. E aí começa a chuva de bomba, porque tinha os helicópteros, as pessoas entram nos prédios públicos, muitas vezes chamadas pela polícia para se abrigar das bombas que estão sendo jogadas, porque existia, de novo, uma minoria de lunáticos, agressivos, que estavam batendo na polícia, teve um que tentou derrubar do cavalo, a gente viu todas essas imagens, mas é esse o ponto. Nós queremos o justo processo legal com a individualização da pena. Uma pessoa não pode ser condenada por um crime que outra pessoa que estava no mesmo local que ela cometeu. Isso daí é terrível. Então, e de novo, aí a gente volta para, foi 74 que teve a anistia, se eu não me engano, desse pessoal aí, ó, do Zé Dirceu, Dilma Rousseff, essa galera toda aí que está no comando do país hoje, só está no comando do país porque foi anistiada, mas não foi anistiada por estar com estilingue, bolinha de gude na esplanada. Foi anistiada por crime de assalto a bancos, sequestro, explosão de bomba em trem. Só que o problema é que a inteligência e a cultura dos brasileiros, principalmente a cultura histórica, ela foi tão dilacerada que as pessoas já não conseguem mais se lembrar de uma história recente. A gente está falando de pouco tempo atrás, gente. 1974, não estou falando de 1500 quando descobriram o Brasil. Eu estou falando de personagens da política que hoje estão no comando do país e que estavam envolvidos em episódios naquela época de extrema gravidade. E depois disso ainda teve a fatídica Comissão da Verdade, que foi feita para condenar ali os militares, e teve excesso também dos militares, preciso dizer isso aqui, teve excesso dos militares, obviamente, tá? Teve.
Mas ali era uma luta contra revolucionários terroristas. Galera nível Hamas, Farc. Era esse tipo de pessoa. Só que tupiniquim, né? Então, eles fazem essa comissão da verdade e o único deputado que estava lá para defender os milicos era Jair Messias Bolsonaro. Cabe lembrar aqui também, né? Que é o único que está lá. E essas pessoas, inclusive Dilma Rousseff e tantos outros, hoje recebem indenizações milionárias. O dinheiro dos nossos impostos vai para sustentar indenizações altíssimas dessas pessoas. Então, se não pode ter anistia, vamos acabar com a anistia de todo mundo. Vamos acabar com a anistia de todo mundo. No Brasil não pode ter anistia, a gente acaba com a anistia, em especial a gente acaba com as indenizações. Eu postei isso no Twitter ontem e teve um monte de gente, ai, gênia, teve uma Constituição, depois disso a Constituição mudou. É óbvio, eu sei que mudou a Constituição em 88, mas acontece que atualmente o regime brasileiro prevê o crime perpétuo, né? Se a pessoa fez um vídeo e ele tá na internet, ou se a pessoa cometeu um ato que tá nos livros de história, isso daí vale para sempre. É a regra atual que está valendo no regime. É só para ficar muito claro como esse pessoal que sempre lutou pela anistia de pessoas que colocavam bomba em banco, que sequestravam diplomatas para soltar presos e que, inclusive, está ligado ao crime organizado também, porque, para quem não sabe, o crime no Brasil passou a ser organizado depois que os militares tiveram a brilhante ideia de colocar no mesmo presídio os criminosos comuns e os presos políticos. Então, os presos políticos começaram a trabalhar com esse lumpenproletariado dentro dos presídios através de embasamento intelectual. Não estou dizendo que os bandidos viraram intelectuais, mas eles tiveram ali diretrizes de como que funciona o negócio, e é daí que surge um comando, e a cor desse comando é vermelho. Então isso diz muito sobre o nosso atual, né, estado de coisas. O Brizola impediu a polícia de subir lá nas favelas, agora a gente tem o Fachin, vermelho, anistia, tá tudo conectado. E para finalizar, o Bessias, esse que disse que a anistia é uma agressão à população, é o mesmo Bessias que ia entregar a nomeação de ministro da Casa Civil do Lula para ele se livrar da prisão, mas não era prisão porque estava com estilingue e bolinha de gude, é prisão por causa de desvios milionários nas empresas que eles dizem que são do povo, mas usam para interesse próprio, Marco. Eu me emociono, eu vou ficar gritando daqui a pouco aqui. Não, isso que você falou, Paula, eu acho fundamental, e eu queria jogar para o Satie. A gente tem um vídeo do Bessias. Vamos colocar o vídeo dele. Então não dá para se falar em anistia, não, tá? Anistia é inconstitucional, é a minha opinião. Expressarei sempre que puder. Acho que é uma proposta. Falar de anistia nesse momento, eu acho que é uma agressão à população brasileira. O que nós temos que falar é de punição. Punição dos golpistas, não só criminalmente, como de punição aos danos que eles causaram. Nós já pedimos 100 milhões de reais de bloqueio de bens, tem mais de 20 milhões bloqueados para ressarcir o dano que eles causaram. Além de cumprir pena na cadeia, tem que pagar cada obra que eles quebraram, cada cadeira que eles quebraram no Supremo, cada luz que eles quebraram no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Foram os 3 poderes agredidos. Eu quero perguntar a todas as pessoas envolvidas nessa discussão o que é que elas viram no dia 9 de janeiro, quando ela... Não. No dia seguinte. No dia seguinte. Como é que elas encontraram a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal? Essa gente mijou no tapete do Congresso Nacional. Vai ficar por isso mesmo? Eu acho que a sociedade espera uma outra perspectiva de todos nós, agentes públicos. Eu gosto desse assunto. Mijou no tapete, que horror. Eu gosto desse assunto. Não, uma pessoa urina no tapete, aí você tem 1000 pessoas condenadas, a maioria delas estava em frente a QG de plateia. Olha só como é que é a narrativa. É uma coisa, ganha 20 anos de cadeia, todo mundo. Pelo amor de Deus. E esse é meu ponto para o Satie, porque, Satie, esses caras, os ministros do Supremo, o Bessias, o Lewandowski, todo mundo que faz parte desse complozinho aí, esse pessoal mija na cara de todos nós, inclusive da própria esquerda. Quando faz julgamento e cria nexo de causalidade entre pessoas que não têm nada a ver com o ato
e o ato em si. Então, essa atribuição de culpa coletiva, típica de julgamentos soviéticos, é exatamente o espírito, o cerne dessa manifestação do Messias, Satie. Você vê, né? É muito triste você ouvir, triste / nojo, você ouvir um cara desse que não tem moral para nada, tem menos moral do que qualquer ser humano ou que estava envolvido no 8 de janeiro. Sim, Messias ou Pessias tem menos moral do que qualquer um que estivesse envolvido no 8 de janeiro. Porque essas pessoas que estavam no 8 de janeiro tinham, sim, dentre eles, criminosos que precisam ser punidos, mas não, evidentemente, com punição de 17 anos de prisão, nada disso. Tem que ser respeitado o devido processo legal e tem que ser punido por dano ao patrimônio público. Danificou, vai ter que pagar pelo dano que fora feito. Agora, é evidente que 98% das pessoas que estavam ali não estavam para quebrar, não estavam para fazer algazarra, não estavam para fazer balbúrdia, nada disso. Esses 2% que precisam ser punidos, mas sendo punidos com respeito, devido respeito ao processo legal, passando por todas as instituições, sendo julgado direitinho, é isso que tem que ser feito. Não é colocar todo mundo amontoado lá, gente que estava vendendo bandeira, que não tinha nada a ver, que foi lá para vender bandeira, gente que estava desavisado, gente que estava lá. Não é assim que tem que ser feito. Não pode ser feito dessa maneira. Agora, o Messias, ou o Messias, ouvir o que a gente ouviu de gente como ele, que deveria estar preso. Esse sim deveria estar preso. Esse sim deveria estar atrás das grades, porque desviou recurso público. Qual é o dano que se... quebrar um vidro? Quanto custa um vidro? R$10? Quer dizer, para o poder público deve ter custado R$1 milhão, porque assim, superfaturam tudo. Mas quanto custou um vidro? Coloca e bota, compra outro e coloca no lugar. Agora, quanto custa a vida de alguém que morreu na UPA, na fila, sem ter o devido atendimento? E não foi atendido pelo dinheiro que não está lá na UPA porque não tem medicamento, porque os médicos não estão sendo bem pagos, porque esse recurso foi roubado, foi desviado por políticos como gente, como esse Messias aí, como a Dilma, como Lula, que roubou dos fundos de pensões, mensalão, petrolão. O que é isso, gente? O que faz com essas pessoas que estão agora sendo anistiadas? José Dirceu foi anistiado, porque anulação de condenação é isso. Eu estou esperando agora o William Bonner, da Rede Globo, dizer assim, José Dirceu, o senhor já não deve mais nada à justiça, como ele disse para o Lula. É isso que está acontecendo na nossa cara. O Pezão já está livre, os seus direitos políticos já foram restituídos. Daqui a pouco, Sérgio Cabral, filho, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, que ficou preso, foi condenado a mais de 500 anos de prisão, está solto, virou agora um consultor político e possivelmente vai ter seus direitos políticos restituídos e vai concorrer na eleição e vai ganhar na eleição. Ninguém fala nada dessas pessoas. Então, peraí, o diabo do Brasil são os patriotas que estavam lá no 8 de janeiro? Peraí, viemos e a cara nem treme, mas eles gaguejam. Vocês viram ali, né? Não sabem nem o que falar. Sabe por quê? Porque estão falando uma abobrinha. Estão falando algo completamente desconexo e completamente desproporcional. Então, assim, é muito ruim. É por isso que aí eu sinto um certo remorso, né? Porque, assim, quando tem a oportunidade de pegar essas pessoas, cara, não tem que ter democracia no sentido de, vamos perdoar essa pessoa. Não, pega um bandido, pega um vagabundo, um político desse e bota atrás das grades para sempre. Quando nós estávamos lá, tínhamos a possibilidade de fazer isso com vários, e infelizmente não aconteceu, porque a gente tentou, talvez, negociar alguma coisa do tipo, conversar, não tem conversa com essa gente que é bandida, essa gente que é corrupta, que desvia dinheiro, bilhões da saúde, da educação, da segurança pública, eles que deveriam estar presos, são eles que prejudicam a sociedade, não tem que ter conversa com eles. Ver o Jorge Messias, Cabral, Pezão, José Dirceu, livres, leves, soltos, isso sim é uma coisa que prejudica a nossa sociedade. É essa a resposta que a sociedade precisa. Por que esses homens ainda estão soltos? Agora, culpar a gente que quebrou vidraça, que, né, urinou no tapete, o Marco Antônio falou muito bem, essas pessoas estão urinando na nossa cara todos os dias, esses políticos que estão sendo descondenados diariamente no Brasil. E, Adriles, eu queria jogar para você, porque eu fico, cara, abismado com o fato deles não esconderem a sanha persecutória, a falta de Estado de Direito completa, a subversão dele, como o próprio o Messias fala, né? Nós temos que proteger o Estado de Direito, e eles estão vilipendiando tudo, a Constituição, o Estado de Direito. E de novo, eu bato na tecla, né? Quem tem que se posicionar contra isso? Quem tem que falar contra isso? Porque
o fato de você ter todas essas pessoas muito alinhadas numa perseguição insana necessariamente demanda do nosso lado uma organização ainda maior para a gente poder resistir à perseguição. Porque, do contrário, Adriles, ela só vai continuar e aumentar. Vamos refletir sobre a anistia aqui. A anistia do período militar foi feita de maneira equânime entre militares que torturavam, matavam, e guerrilheiros que torturavam e também matavam, que não queriam e não lutavam por democracia, como diz o próprio Fernando Gabeira. Ele, que era um guerrilheiro à época, disse, e sequestrador à época também, disse: a gente queria uma ditadura do proletariado aos moldes soviéticos. Era isso que eles queriam. Então, houve excesso? Houve uma ditadura militar? Houve. Houve um movimento armado, guerrilheiro, que matou e torturou? Também houve. Então, essa é uma anistia ampla, geral e restrita que pacificou, em alguma medida, o país. Tá? Lula também foi anistiado. Por quê? Ele estava na cadeia. Ele foi perdoado de uma maneira completamente abusiva para se tornar candidato à presidência da República, porque o Supremo Tribunal Federal tinha nojinho do Bolsonaro, tinha nojinho de um governo conservador à direita e tinha nojinho da falta de liturgia do cargo do Bolsonaro. Essa é a questão. Tá? Foi anistiado, foi arrancado da cadeia, tendo sido condenado por uma dezena de juízes em 3 instâncias com uma tonelada de provas. Foi anistiado. Agora, o Lula não quer que as pessoas sejam anistiadas, que elas passem um período na prisão, como ele também passou. Só que existe uma diferença brutal. Não há o que ser anistiado. Essas pessoas que invadiram o Congresso Nacional e devem ser punidas na medida da proporção de seus delitos, o que eles fizeram? Depredação de patrimônio público. Isso no Brasil não dá nem 1 ano de cadeia. Quando muito, uma cesta básica, algum tipo de pena alternativa, no máximo. Agora, 17 anos por um golpe, que golpe? Essas pessoas estavam desesperadas porque, eventualmente, perceberam que foi uma eleição completamente parcial de um Tribunal Superior Eleitoral que arrancou da cadeia, anistiado, sabe-se lá Deus por quem, um homem que era preso por crimes de lesa pátria, por crimes de corrupção passiva e ativa, e jogou esse homem, fazendo campanha para esse homem para a presidência da República. Essas pessoas estavam desesperadas porque estavam vendo pessoas sendo presas, pessoas sendo censuradas, pessoas sendo perseguidas por um regime ditatorial. Então, quem que tem que ser anistiado? Quem que poderia ser anistiado, se acaso eu, inocente, o Marco Antônio e outros tantos jornalistas inocentes quisessem anistiar? É o Supremo Tribunal Federal. É ele quem criou tipificações criminais que não existem na Constituição para perseguir, prender, censurar, massacrar e arruinar financeiramente pessoas. O próprio conceito de anistia aqui, a gente usa exatamente porque tem gente morrendo na cadeia. Tem senhora de 70 anos, como a dona Jupira, condenadas a 20 anos de cadeia por quase rigorosamente nada. Por um delito, que eu volto a dizer, dava para pagar uma cesta básica. Então, quem que tem que ser anistiado? Entendeu? É todo mundo? Eu acho que o STF não é passível de anistia. Esses ministros abusadores deveriam pagar pelos crimes que cometeram. Aí eu concordo com o Lula, depois a gente pode perceber em algum tipo de anistia ampla, geral e restrita aos moldes do militar, embora a situação seja completamente anômala. Eu tiraram o meu Twitter porque eu falei que tinha censura no Brasil. Eu tenho que ser anistiado pelo quê? Eu não cometi nenhum crime. Quem cometeu o crime de censura prévia, segundo a Constituição brasileira, foi o Tribunal Superior Eleitoral contra mim e contra várias outras pessoas que eles censuraram em nome de crimes que não existem. Não existe crime de opinião no Brasil. Assim como alguém entrar no Congresso Nacional e fazer xixi no tapete, é no máximo dilapidação do patrimônio público e ponto. Não teve golpe. Golpe quem deu foi o outro lado que está massacrando a democracia brasileira. Eu não tenho certeza se eu quero anistiar essa gente. Eu não quero anistiar nenhum ministro do Supremo. Para mim tem que estar a grande maioria na cadeia. Assim. Isso é óbvio. Mas concordo, Adriles, em gênero, número e grau com as suas colocações. Na verdade, com as colocações de todo mundo que tem opinado sobre esse assunto.